Eu sempre achei que minha vida estava sob controle. Casada há 8 anos, professora universitária respeitada, alguém que os alunos viam como exemplo de equilíbrio e seriedade. Mas por trás da rotina, dos livros, das aulas e das reuniões acadêmicas, havia uma mulher que, vez ou outra, sentia a pele arder de desejo por algo que escapava às regras. Ele apareceu no meu caminho quase sem que eu percebesse. Gabriel, um aluno do último período. Inteligente, olhar firme, sempre fazia perguntas que me desarmavam em sala. Não eram apenas dúvidas acadêmicas. Havia algo na forma como me observava, como se enxergasse além da professora, além da mulher casada, além da aliança no meu dedo. Naquele dia, a aula tinha acabado mais tarde. Eu estava saindo da universidade com uma pilha de papéis na mão e o cansaço estampado no rosto. O estacionamento estava quase vazio, só restavam alguns carros iluminados pelos postes altos. Gabriel surgiu de repente, oferecendo ajuda para carregar minhas coisas. Professora, deixa que eu levo, disse ele, pegando parte dos livros antes que eu pudesse recusar. Não precisava, Gabriel, mas obrigada, respondi, tentando manter a voz neutra, mas sentindo o coração bater mais rápido. Chegamos até o meu carro e, quando abri a porta, percebi que ele ainda me olhava daquele jeito, como se estivesse me despindo sem pressa, apenas com os olhos. Eu desviei, mas dentro de mim algo queimava. O tipo de sensação que eu não deveria permitir, mas que me fazia sentir viva. Coloquei os papéis no banco de trás e suspirei. Antes que eu pudesse agradecer e dispensá-lo, ele se inclinou um pouco, apoiando uma das mãos na lateral da porta. Professora, a voz dele era baixa, quase um sussurro. A senhora sabe que mexe comigo, né? Meu corpo inteiro arrepiou. Olhei para os lados, certificando-me de que não havia ninguém por perto. O estacionamento estava deserto. Gabriel, você não pode falar esse tipo de coisa. Murmurei, tentando soar firme, mas minha voz falhou. Ele deu um meio sorriso, aproximando-se ainda mais. O cheiro dele, quente, masculino, misturou-se ao perfume adocicado que eu usava. Foi nesse instante que percebi. Eu não queria que ele parasse. Então me manda calar a boca, professora, disse, encarando meus lábios. Senti a respiração presa. Minha mente gritava que eu era casada, que era errado, que eu deveria entrar no carro e ir embora. Mas meu corpo pedia outra coisa. Sem pensar, deixei escapar. Entra! Ele abriu a porta do passageiro e entrou como se já soubesse que aquele momento era inevitável. Eu liguei o carro, mas em vez de sair, fiquei ali, mãos trêmulas no volante. O silêncio carregado nos envolveu. Gabriel virou-se para mim e, em um impulso, segurei o rosto dele com uma das mãos e o beijei. Um beijo urgente, cheio de desejo contido, como se estivéssemos rompendo todas as barreiras ao mesmo tempo. A língua dele encontrou a minha, quente, firme, e eu gemi baixo. O coração batia tão forte que parecia ecoar no carro inteiro. Minhas mãos tremiam, mas não consegui parar. Ele puxou meu cabelo devagar, intensificando o beijo, e eu me entreguei. Você é casada. Ele sussurrou, afastando os lábios por um segundo. Eu sei, respondi, mordendo o lábio inferior. Mas agora, não importa. Ele deslizou a mão pela minha coxa, subindo devagar, até encontrar o tecido da minha saia. Eu estremeci, sentindo cada toque como se fosse fogo na pele. O banco do carro se tornou nosso mundo secreto. Minhas mãos desabotoaram a camisa dele com pressa, revelando o peito firme, o corpo jovem e cheio de energia. Ele me olhava com fome, como se tivesse esperado por isso desde a primeira aula. Eu sonhei tanto com esse momento, confessou, beijando meu pescoço, deixando minha pele marcada. Eu fechei os olhos, deixando escapar um suspiro profundo. A cada toque dele, meu corpo se esquecia de quem eu era fora dali. Não era mais a professora, nem a esposa dedicada. Eu era apenas uma mulher tomada pelo desejo. O carro balançava levemente enquanto nos movíamos e a adrenalina do risco me deixava ainda mais excitada. A qualquer momento alguém poderia aparecer. Mas a verdade é que essa possibilidade tornava tudo ainda mais intenso. Ele segurou minha cintura, puxando-me para mais perto. Minha saia subiu e eu já não tinha forças para resistir. Entre beijos e toques, deixei que ele me invadisse por completo.
O prazer veio como uma onda quente, arrancando de mim gemidos abafados contra os lábios dele. O som dos nossos corpos, a respiração ofegante, o vidro embaçado. Tudo se misturava em um cenário proibido, mas impossível de interromper. Mais forte. Pedi sem pensar, deixando escapar minha necessidade mais íntima. Gabriel obedeceu e eu senti cada estocada como se fosse a primeira, como se meu corpo tivesse sido feito para aquele instante. Segurei o braço dele, unhas marcando sua pele, e meu corpo inteiro se contorceu em prazer. Quando finalmente gozei, mordi o ombro dele para abafar o grito, o corpo tremendo em espasmos que me deixaram sem ar. Gabriel continuou me penetrando até perder o controle também, enterrando o rosto no meu pescoço, quente e desesperado. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ficamos ali, ofegantes, suados, sem coragem de dizer nada por alguns segundos. Eu ajeitei minha saia, respirei fundo e encarei o retrovisor. Meu batom borrado, meu cabelo bagunçado. Eu parecia outra mulher. Gabriel sorriu de canto, satisfeito. Você é viciante, professora. Olhei para ele, ainda tentando me recompor. Isso não pode se repetir, murmurei, mas até eu sabia que era uma mentira. Ele apenas riu, inclinando-se para me dar mais um beijo rápido antes de sair do carro. Dirigi para casa com as pernas trêmulas e o coração acelerado. O peso da traição começava a me atingir. A adrenalina dava lugar a uma sensação de perigo real. Meu marido. Quando cheguei em casa, ele já estava na sala, sentado no sofá, vendo TV. Sorriu ao me ver, mas seus olhos demoraram um pouco demais para me observar. Chegou tarde hoje, amor, disse, com um tom leve, mas carregado de curiosidade. Tá tudo bem? Meu coração disparou de novo. Ele não sabia de nada. Ou será que sabia? Sorri, tentando parecer natural. Sim, só fiquei presa em uns trabalhos da faculdade. Dei-lhe um beijo rápido e subi para o quarto, sentindo o olhar dele me seguir. E foi ali que percebi. Talvez aquela noite não tivesse terminado de verdade. Fechei a porta do quarto com as mãos ainda trêmulas. A lembrança do que havia acontecido no carro não saía da minha cabeça. O toque de Gabriel, o calor, a entrega, o prazer proibido. Eu ainda sentia o corpo pulsar, como se cada pedaço de mim carregasse a marca dele. Tomei um banho rápido, tentando apagar o cheiro, o gosto, os vestígios daquele encontro. A água escorria pelo meu corpo, mas a culpa não se dissolvia junto. Saí enrolada na toalha, respirei fundo e desci novamente. Meu marido, André, estava deitado no sofá, mas o olhar dele me acompanhava de forma estranha, como se buscasse detalhes em cada gesto meu. Você demorou mesmo hoje, hein? Repetiu, desligando a TV. Achei que ia ligar. Eu sei, desculpa, respondi, tentando soar natural. A aula se estendeu, depois precisei resolver umas coisas. Ele arqueou a sobrancelha, como se pesasse minhas palavras. Aproximou-se, beijou meu rosto e respirou fundo, bem perto do meu pescoço. Meu coração quase saiu pela boca. Será que ainda havia o cheiro de Gabriel ali? Perfume diferente hoje? Perguntou, encarando-me com um meio sorriso. Não, o mesmo de sempre. Falei rápido demais e percebi que a ansiedade me entregava. André não insistiu, mas o silêncio dele falava por si só. Eu sabia. Ele estava desconfiado. Naquela noite, ao deitar, senti a cama mais pesada do que nunca. Eu me virei para o lado, fingindo sono, enquanto ele permanecia imóvel, como se tivesse perguntas que não ousava fazer. Nos dias seguintes, Gabriel e eu nos encontrávamos nos corredores da faculdade. Bastava um olhar e toda a cena no carro voltava à minha mente. Eu desviava rápido, mas era impossível ignorar. Ele parecia se divertir com o perigo, sempre com aquele sorriso maroto, como se me lembrasse que agora carregávamos um segredo. Uma semana depois, aconteceu de novo. Eu lutei contra, tentei evitar, mas quando ele se ofereceu para me acompanhar até o estacionamento, senti meu corpo inteiro vibrar de antecipação. Dessa vez, nem disfarçamos tanto. Entrei no carro, fechei as portas e o beijei com fome. Foi ainda mais intenso do que a primeira vez. O banco virou cenário de um encontro selvagem, nossos corpos colidindo como se o mundo lá fora não existisse. E depois, mais uma vez, o peso da realidade me esmagou. Dirigi de volta para casa, arrumando o cabelo no retrovisor, limpando os lábios borrados.
Quando cheguei, encontrei André na cozinha, mexendo em algo no celular. Você tá diferente, Duda, disse ele de repente, sem tirar os olhos da tela. Parece distante. Engoli seco. É só o cansaço da faculdade, respondi, me servindo de água. Essa época do semestre sempre é puxada. Ele me encarou, sério, como se buscasse uma fresta onde pudesse enxergar a verdade, mas não disse mais nada. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenos gestos de André que me deixavam em alerta. Ele pegava meu celular de vez em quando, perguntava detalhes das minhas aulas, comentava sobre os horários. Uma vez, até me ofereceu carona para a faculdade, coisa que não fazia há meses. Eu sabia. Ele estava investigando, mas ao mesmo tempo não conseguia parar. O desejo por Gabriel se tornou uma espécie de vício. Encontrávamo-nos no carro, no estacionamento, até em ruas mais afastadas. Sempre rápido, sempre intenso, sempre perigoso. Uma tarde, depois de mais um desses encontros, cheguei em casa mais tarde do que o habitual. Entrei e encontrei André sentado à mesa, sério, com os braços cruzados. Precisamos conversar, disse ele. Meu coração gelou. Claro! Sobre o quê? Ele me olhou nos olhos demoradamente. Sobre você. Você anda estranha, distante. Chega tarde, evita meu olhar. O que está acontecendo, Duda? Tentei sorrir. Tentei fingir tranquilidade. É só pressão do trabalho. Você está exagerando. Ele se aproximou, pegando minha mão. Eu te conheço. Sei quando você está escondendo alguma coisa. Senti o estômago se revirar, mas não podia ceder. André, eu não estou escondendo nada. Apertei os olhos, fingindo ofensa. Se você não confia em mim, então... Ele suspirou, soltando minha mão. Eu quero acreditar em você, mas tem algo errado. Eu sinto. Subi para o quarto com o coração acelerado. Naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei olhando para o teto, pensando. A culpa me corroía, mas ao mesmo tempo a lembrança do toque de Gabriel fazia meu corpo pulsar. No dia seguinte, tentei evitá-lo. Ignorei mensagens, desviei no corredor, mas Gabriel não deixou barato. No final da tarde, quando já me dirigia ao estacionamento, ele apareceu, bloqueando minha passagem com aquele sorriso perigoso. Fugindo de mim, professora? Gabriel, não dá mais. Tentei soar firme. Eu quase fui pega. Meu marido está desconfiado. Ele se aproximou, passando a mão pela minha cintura. Você pode mentir para ele, mas não pode mentir para mim. Eu sei que você me deseja. Fechei os olhos, respirando fundo. O corpo traía minhas palavras. Eu queria sim. Eu ardia só de sentir o cheiro dele. E foi assim que mais uma vez cedi. No carro, as mãos ávidas, os beijos urgentes, os corpos colidindo. O prazer me fez esquecer de tudo outra vez. Mas quando terminei, sentei no banco, ofegante, e chorei em silêncio. Gabriel tentou me consolar, mas eu sabia que estava indo longe demais. Cheguei em casa tarde e André estava na sala me esperando. Você demorou de novo? Disse, frio. E não adianta inventar desculpa. Eu sei que tem algo errado. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Ele me encarou fixamente. O cheiro de outro homem na sua roupa, os horários estranhos, o jeito como você me evita. Você acha que eu sou burro? Engoli seco, sem conseguir responder. Quem é, Duda? Perguntou, a voz firme, mas ferida. Quem é? Meu coração disparou e pela primeira vez não consegui fingir. As palavras ficaram presas e o silêncio foi a resposta que ele precisava. André levantou, passou a mão pelos cabelos e riu, um riso amargo. Eu sabia. Senti o mundo desabar ao meu redor. Aquele segredo, aquele prazer, aquela chama proibida. Tudo agora tinha consequências reais. Naquela noite, dormimos em quartos separados. E eu fiquei encarando o teto, sozinha, sabendo que minha vida nunca mais seria a mesma. Se você assistiu até aqui, deixe seu comentário sobre esse conto. Você já ouviu alguma coisa assim antes? Se você quiser ouvir algo mais picante, eu tenho um canal privado, vou deixar ele nos comentários. Até o próximo vídeo!